Olá, bom dia. Eu quero, se puderem sinalizar aqui no bate-papo, se estão me ouvindo bem e também vendo a tela de compartilhamento para a gente confirmar que está tudo ok, para eu poder começar a apresentação. Obrigado, Gabriel. Mônica, obrigado. Maravilha. Bom, eu vou começar respeitando vocês aí que já estão no horário, né? Claro que a gente tem que respeitar esses horários, mesmo sendo online, é importante para que todo mundo tenha sua organização também. Eu vou começar aqui, quem for chegando vai poder também acessar, informo que eu vou gravar a palestra de uma forma que vocês também vão poder acessar depois lá pelo YouTube. Também mandarei o link para todos vocês pelo e-mail. Bom, a ideia de fazer uma apresentação sobre o e-commerce, né, os desafios com privacidade e também as oportunidades para as privacy techs, porque nós temos visto um aumento muito grande. Bom, antes só de eu começar, que eu estou vendo algumas mensagens aqui no bate-papo, deixa eu só explicar. Bom, vai haver certificado sim, tá? Aquele certificado que é emitido pelo Simpla, é automático, qualquer dúvida ou problema na recepção desse certificado pode me informar pelo e-mail também, ou pela própria plataforma do Simpla. E vamos deixar só as perguntas ao final, porque aí fica mais fácil também, até por conta desse desafio do online, para evitar interrupção e até mesmo dificuldade na transmissão, tá bom? Podem deixar as perguntas também no bate-papo. Eu vou fechar a tela de bate-papo agora, mas aí eu volto ao final para ver as perguntas, tudo bem? Ok. Bom, então por que essa ideia de falar sobre o e-commerce, né? E esses desafios com privacidade e também as oportunidades para privacy techs? Eu percebi, né? E claro, isso muito bem fundamentado por notícias, né? Como essa última do Estadão, falando a abertura de mais de uma loja virtual por minuto, mas também por própria percepção, né? Pela advocacia, pelo mercado em si, de que há um aumento muito grande de lojas que eram essencialmente analógicas para o meio virtual. Não só parte de um planejamento de expansão, mas, sobretudo, por conta da pandemia, essas lojas se viram obrigadas a acelerar ou um projeto antigo de migrar para este meio, ou obrigadas a pensar neste projeto, mesmo nunca tendo antes pensado nessa possibilidade. Então, houve essa crescente muito grande dessa migração para o meio digital. E eu percebi também que essa migração, muitas vezes é feita afoitamente, e aí acabam se esquecendo de cuidados jurídicos necessários a essas plataformas específicas, né? Mas também não é só uma expansão de presença, né? Ou seja, daquelas lojas que eram físicas, analógicas para o meio virtual, como também há um aumento até mesmo um maior aumento da receita daquelas empresas tradicionais de comércio eletrônico. Então, eu gosto de chamar que nós temos dois tipos de ascensão neste momento, né? Uma ascensão ao comércio eletrônico e uma ascensão pelo comércio eletrônico. Então, vejamos, em relação à ascensão ao comércio eletrônico, essas estatísticas, por exemplo, de pouco mais de 2 meses, foram 107 mil novos estabelecimentos criados para a venda de produtos diversos, né? Alimentos, bebidas, roupas, calçados e produtos de limpeza. E aqui uma questão muito importante, antes da gente entrar na questão da natureza jurídica na natureza jurídica destes novos estabelecimentos que estão em comércio eletrônico, é o fato da gente perceber, ou vocês estão em site próprio, ou num marketplace. E quando eu digo assim, num marketplace, as obrigações, embora aparentemente sejam menores, porque você não é o proprietário do site especificamente, não tem que cumprir aqueles decretos do comércio eletrônico, algumas questões do Marco Civil. Por outro lado, em relação ao marketplace, não te deixa desobrigado de inúmeras obrigações do Código de Defesa do Consumidor. Nosso objetivo aqui é trazer as obrigações principais, aqueles que têm site próprio, que são as obrigações do Decreto do Comércio Eletrônico e também as obrigações do Marco Civil da Internet,
e, ao final, apresentar para vocês também as oportunidades advindas desse novo mercado das privacy techs. Algumas percepções de trabalhos e uns dados estatísticos e novos segmentos que podem ser também utilizados. Em meio a tanto caos, hoje é o dia da gente falar de novas oportunidades e cuidados, um cenário positivo no meio da pandemia. E ainda há aquelas vendas diretas também pelo WhatsApp. E aí a gente já não foge bastante do nosso escopo. Essas vendas diretas têm, é claro, responsabilidades também, lembrando que quando quem está no marketplace quanto nas vendas diretas vão ser obrigados ao cumprimento do direito de arrependimento, que eu vou detalhar lá na frente. Mas então, quando eu falo de direito ao arrependimento para o site próprio, ele aplica-se, obviamente, para o marketplace e também para as vendas diretas. Ou seja, é aquele que fornece o produto ou serviço que deve cumprir o direito ao arrependimento, porque é uma previsão para compras fora do estabelecimento físico. Então, pouco importa se você está num shopping virtual, né, um marketplace, se você está vendendo via WhatsApp sem qualquer tipo de intermediação de site, ou você criou o seu próprio site de e-commerce. E nós temos a ascensão pelo comércio eletrônico, né? E foi muito oportuno que agora, domingo, ontem, nós tivemos uma notícia no Estadão falando das exportadoras e varejistas, né, do e-commerce que ganharam valor de mercado, não do e-commerce, mas que, utilizando o comércio eletrônico, conseguiram valorizar as suas operações. Um caso muito interessante das próprias americanas, né, que utilizou, ou da B2W, que utilizou as lojas físicas das americanas para fazer a coleta dos produtos comprados em meio online, e acabou também tendo uma boa repercussão. Então, é o que eles chamam aqui de efeito Amazon, né? As maiores altas na bolsa deste ano estão realmente no comércio eletrônico, mostrando que nós estamos falando de uma ascensão das lojas físicas ao comércio eletrônico e, consequentemente, aquelas que já estão no comércio eletrônico, uma ascensão econômica pelo e-commerce, pelo comércio eletrônico. Aqui ainda uma estimativa da ABECOM, né, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, um crescimento de 18% do e-commerce em 2020. Né? Um cenário em que a gente tem uma retração econômica muito grande, né, da economia como um todo, no cenário pandêmico. Nós temos também o e-commerce, como também outras, e que não deixa de ser e-commerce, tá, no sentido macro, como as empresas de EAD, também estão tendo um aumento, um grande interesse até mesmo de investidores nessas atividades, nesses segmentos. Bom, dito isso, nós temos que agora pensar nesses desafios jurídicos quando há essa migração para este novo meio. Então, uma loja que ela é essencialmente analógica, não está acostumada com as questões do comércio eletrônico, ela se vê obrigada ou incentivada a ir para o segmento virtual e, como eu disse anteriormente, muitas vezes, de forma afoita, não coloca no seu planejamento algumas questões que são fundamentais. Primeiro, a questão da natureza jurídica, né? Quando nós falamos em e-commerce, quando essas empresas, esses estabelecimentos, eles vão para o meio digital, eles passam a ser considerados provedores de aplicações de internet. Por que eu coloco certo marketplace? Porque no marketplace é o shopping, ou seja, aquele que hospeda o marketplace, que é o provedor de aplicações. Mas aqui, quando o e-commerce ele cria um site próprio para explorar este mercado, enquanto ele não pode abrir suas lojas físicas, ou ele já usa isso como uma aceleração da sua atividade para o futuro, ele se torna um provedor de aplicações de internet. E nesse sentido, né, ele passa a ter as obrigações advindas do Marco Civil da internet. E o Marco Civil ele estabelece que aplicações de internet, ou seja, aqueles que provêm essas aplicações de internet, são aquelas empresas que ofertam funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Então, não se tem dúvida de que um provedor de e-commerce, uma empresa de e-commerce, uma empresa que está com o seu site comercializando produtos, ela é, sim, também uma aplicação de internet. E, desta feita, está sujeita às obrigações do Marco Civil. Então, o primeiro ponto
quando há uma migração para o meio digital, é de que as empresas passam a ter também obrigações advindas do Marco Civil da Internet. E não é só isso. Por ser comércio eletrônico, nós estamos falando em um provedor de aplicações de internet com obrigações do Marco Civil e comércio eletrônico, que tem também obrigações advindas do Decreto 7962 de 2013, que regulamentou algumas questões do Código de Defesa do Consumidor voltadas especificamente às contratações eletrônicas, ou seja, a todo tipo de contrato que é celebrado eletronicamente, sobretudo aí nas questões de comércio eletrônico. Bom, sendo o provedor de aplicações, nós temos que trazer aqui as obrigações vindas lá do Marco Civil. Então, o primeiro cuidado que essas empresas precisam adotar. Bom, sendo provedor de aplicações, claro, eu tenho uma enormidade de outras obrigações previstas, mas as principais: armazenamento dos registros de aplicações. Mas, Rafael, o que é o registro de aplicações? Conjunto de informações ligadas à data e hora do número de IP, ou seja, são aqueles números que vão identificar a conexão do consumidor para fazer uma transação. Então, o número de internet protocolo com a data e hora. Inclusive, há uma discussão enorme, né, sobre o que mais devem ser armazenados ou o que deve ser fornecido a decisões judiciais. Eu, inclusive, preparei uma aula, devo lançar essa semana, especificamente para identificação de perfis falsos, e eu falo bem sobre esses conjuntos de informações que devem ser armazenados, ou melhor, devem ser fornecidos quando armazenados. Então, o Marco Civil da Internet, ele fala em conjunto de informações relacionados ao número de IP e a data, número de IP referente a determinada data e hora daquela conexão. E esse conjunto de informações tem se entendido na jurisprudência como sendo o máximo possível de dados que possam levar à individualização. Então, se a pessoa cometer ilícito num site de e-commerce, a gente pode ter uma enormidade de ilícitos, não só aqueles das fraudes das transações especificamente, como também eventuais comentários que podem ser feitos numa plataforma que permite as avaliações e comentários sem controle, e aí pode haver uma necessidade de identificação de quem proferiu determinado comentário. Então, a lei tem entendido cada vez mais abrangente em que eu tenho que buscar o máximo de informações possíveis, né? O que se tem muito pacífico é que, se eu informar na minha política de privacidade que eu coleto determinado dado, eu sou obrigado a fornecê-lo. Ainda que a lei não me obrigue expressamente, né? Porque a discussão sempre fica nesse conjunto de informações, se ele é ou não, vamos supor, vamos dar um exemplo, uma porta lógica, um dado complementar do usuário. Mas a partir do momento em que você armazena e declara na política de privacidade que você armazena, você deve fornecê-lo. E lembrando que essa obrigação de informar aquilo que eu armazeno hoje ainda não está em vigor, mas nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que determina também que eu informe claramente todos os dados pessoais que são armazenados. E lembrando que IP é um dado pessoal. Além deste dado pessoal, todos os outros, por exemplo, tendências de compra, cookies que são armazenados, eu tenho a obrigação de proteger essas informações e deixar também as minhas políticas como provedor de aplicação mais claras. Ou seja, aqui, neste ponto do Marco Civil, nós tivemos lá em 2014, né, quando entrou em vigor o Marco Civil da Internet, Lei 12.965, foi lá que nós tivemos a primeira mudança de postura, né, dessas empresas, em que estavam acostumadas àquele Ctrl+C, Ctrl+V, né, ou seja, pegava política de privacidade de determinado site semelhante, copiava e colava no seu site, sem fazer uma análise exatamente do que fazia de tratamento em relação a esses dados. Então, foi com o Marco Civil da Internet, nós tivemos isso muito mais claro, nós tivemos essa previsão mais clara de que o que é feito com os dados ou quais dados são coletados precisam ser devidamente informados, ou seja, não adiantava mais apenas copiar aquela ideia, aquela informação de um terceiro, como se fosse também realidade para a minha operação. Então, o Marco Civil prevê como direito do titular o direito a
informações mais claras e completas, informações claras e completas, constantes dos contratos de prestação de serviço, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar a sua qualidade. Ainda como obrigação vinda lá do provedor de aplicações principais, nós já temos previsões também muito relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, as informações claras e completas sobre a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais. E aí aqui já um princípio da finalidade ou limitação, ou melhor ainda, a finalidade, necessidade e adequação, que compõe a tríade que a gente chama de princípio da minimização dos dados. Então já tem que haver, por parte desses provedores, um cuidado muito grande com o tipo de dado coletado, para ver se não é um dado excessivo em relação à finalidade que é, por exemplo, executar uma compra. Então, não se pode coletar mais dados além daqueles que justifiquem sua coleta. Vejam só, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda que não esteja em vigor, uma vez que você é provedor de aplicações, você já tem o Marco Civil da Internet para cumprir. E ele traz o princípio da finalidade como um direito do titular, no sentido de que apenas podem ser tratados que justifiquem sua coleta. Então, há necessidade de verificar aqueles formulários que são coletados no momento da execução da compra, para que não haja, naquele momento, coleta de dados que sejam desproporcionais à compra. Então, muitas vezes, vai uma correria danada para fazer o site, para migrar, eu entendo, claro, eu acredito que as autoridades de fiscalização têm que entender também, mas tem que estar no roadmap de adequação que aqueles formulários, né, que o desenvolvedor manda, com VAR nome e tal, CPF, ele coloca, às vezes, informações que não são necessárias ou que podem ser consideradas excessivas. Vamos supor que um caso mais extraordinário, uma religião, ou às vezes uma data de nascimento que também não seja necessário. Ou você pode colocar, claro, como opcional, mas não pode vincular. E aí o risco que se tem. Os desenvolvedores mandam um formulário com aqueles asteriscos como dado obrigatório, o dono da empresa ou o responsável autoriza, aprova, o site vai para o ar e, de repente, você está coletando dados de forma ilícita. Dados que não sejam vedados pela legislação, e aqui já era uma tendência, né, do Marco Civil, fazendo uma referência a uma futura Lei Geral de Proteção de Dados, ou que estejam especificados nos contratos de prestação de serviço. Né? Olha, mais uma vez, o risco de você fazer o Ctrl-C e Ctrl-V, porque eu faço um Ctrl-C em uma política e eu coleto, de uma empresa, um termo de uso, e de repente eu coleto mais dados ou dados diferentes daquela empresa que eu copiei, eu estou correndo também um risco de um tratamento ilegal, sujeito a sanções desde já, porque o Marco Civil já está em vigor há muito tempo. É claro que nesse processo você também vai ter que cumprir a própria LGPD. Por que aqui eu faço essa separação? Porque nós estamos falando de comércio eletrônico. Ambos, comércio eletrônico e lojas analógicas, precisam cumprir a LGPD, que a LGPD é muito mais ampla relacionada à proteção de dados. Mas enquanto não tem LGPD, eu sendo um provedor de aplicações, eu tenho que cumprir também as obrigações advindas do Marco Civil da Internet. Então, muitas vezes, há essa confusão de achando que a LGPD é só para o meio digital, quando não é, mas também há a confusão de achar que Marco Civil da Internet é para grandes redes sociais, quando não é, ou qualquer provedor de aplicações. E aí nós temos também as obrigações advindas por ser comércio eletrônico. Quais são essas obrigações? Bom, em 2013, ou seja, um ano antes do Marco Civil, no Dia Nacional de Proteção de comemoração ao Dia do Consumidor, foi editado um decreto número 7962, em que se estabeleceu ou regulamentou alguns aspectos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, que eram sujeitos à regulamentação, né? Não é uma inovação legislativa, mas é uma regulamentação, uma melhor compreensão dos dispositivos que estavam na lei consumerista. Então, pegaram o que já até estava sendo proposto como uma alteração legislativa do CDC e colocaram como uma regulamentação para que fosse, então, antecipado e comemorado o Dia do Consumidor. Então, regulamentou-se o comércio eletrônico, na época, com muitas queixas, muitas reclamações, muitas empresas
despreparadas indo para este ambiente, sobretudo com muitas denúncias para as compras coletivas. Então, tem lá um capítulo específico para as compras coletivas. Mas, no sentido geral do comércio eletrônico, que é o nosso foco aqui hoje, nós temos algumas obrigações principais. Por exemplo, a obrigação de apresentar o sumário do contrato antes da contratação. Ou seja, vai terminando uma contratação, chegou lá no final com o produto que vai escolher, além daquelas obrigações de informar todos os cuidados com o produto, as especificações, que são obrigações advindas, né, também do CDC, você tem que resumir a compra para que o consumidor veja por quê, o que de fato ele está comprando. Mas isso é necessário? Talvez hoje para nós não faça tanto sentido, porque as plataformas elas se desenvolveram de uma forma muito uniforme. Mas, no entanto, naquela época, essa obrigação ela se tornou essencial, porque muitas desses sites haviam alguns ou bugs ou erros propositais, não se sabe, mas chegava no momento da contratação, o preço era diferente daquele visto nas telas anteriores. E não por acaso é que também há a previsão aqui nesse quadrado cinza, né, que é o de fornecer ferramentas eficazes ao consumidor para identificação e correção imediata dos erros. Ou seja, eu verifiquei que não é essa compra que eu estou executando, eu posso voltar à tela sem perder aquelas informações que já estão ali, que me foram apresentadas ou que eu já forneci. Então, essa é uma facilidade que foi também instituída. Confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta. Havia muitas queixas também, e ainda há, de oferta que você conclui a compra e não recebe um e-mail de confirmação e não sabe se comprou ou não, e de repente compra duas vezes e sai na sua fatura do cartão duas compras. Esse tipo de cuidado também que os sistemas têm que se adequar. Aqui, muito interessante, no quadrado azul, nós temos aí a obrigação de disponibilizar o contrato no meio em que permita ao consumidor a sua conservação e reprodução imediatamente após a contratação. Isso aqui já se aplica, inclusive, para quando a gente vai falar de políticas de privacidade, os termos de uso de um site, vamos supor um site de SaaS, um software que está sendo prestado, aquele termo de uso, ele deve ser também permitido que eu faça uma impressão dele. Rafael, mas é fácil de imprimir, copia e cola? Não, não. A questão é proteger o hipossuficiente, o consumidor. Então, ele tem que ter ferramentas mais fáceis para ele clicar no botão, imprimir e salvar. Olha, as regras do jogo de quando eu contratei eram essas daqui. Isso para preservar o efeito jurídico daquelas regras. Ou, por exemplo, um botão lá de clicar salvar em PDF ou ainda aquele botão de enviar por e-mail. Você recebe essa informação e armazena o contrato. Se esse contrato vir a ser mudado depois, você pode buscar a informação e apresentar ou judicialmente ou a um órgão de proteção ao consumidor quais eram as regras que eram vigentes naquele momento. Isso, claro, por conta da facilidade que se tinha e que se tem, né, de mudar o termo de um HTML, você muda o código e o consumidor nem fica sabendo que se mudou a regra ou não dele. Então, era uma preocupação também dos órgãos de proteção ao consumidor. Manter um serviço adequado e eficaz de atendimento ao meio eletrônico, né? Mais uma vez, a preocupação de se proteger o consumidor que, com uma dificuldade de fazer a transação ou uma dúvida sobre o produto, não conseguia falar com a empresa. Ou seja, a empresa estava no ambiente digital, muitas até de má fé, mas outras que não estavam preparadas para esse ambiente e acabavam não fornecendo meios para que o consumidor pudesse interagir. Ou ele não sabe que executou a compra, ou ele está com dúvidas sobre o produto adquirido, uma série de situações que traziam um risco à operação para o próprio consumidor. E aqui, uma previsão. Lá em 2013, vejam como o cenário, quem já me ouviu falar sobre LGPD, eu sempre faço questão de mostrar a evolução histórica, né, desse reconhecimento das pessoas pelo direito à proteção de seus dados pessoais, ou seja, ao contrário do que muitos disseram de que seria um direito relegado, ou seja, um direito que as pessoas não mais considerariam relevante no momento na era da informação, a gente mostra cada vez mais que há uma preocupação com o tratamento de dados pessoais. E isso foi muito claro no Decreto 7962 de 2013, em que reforça a necessidade de
empresas que vão para o comércio eletrônico utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e tratamento dos dados do consumidor. Então, muito cuidado. Quero migrar minha loja para o ambiente digital. Não vá apenas para o mais barato, tá? Olhe realmente a segurança do servidor em que você vai colocar, as políticas internas para evitar o tratamento de dados indevidos. Sobretudo porque agora nós estamos em vias de entrar em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então tem que haver este cuidado também. Bom, e aí o que é mais óbvio, né? Eu já até falei lá no início. Estou indo para o meio digital, eu estou indo para para realizar transações à distância. E se é uma transação à distância, eu tenho que cumprir o artigo 49 do CDC, que estabelece o direito ao arrependimento. Então, toda compra efetuada no comércio eletrônico, seja de um produto ou serviço, ela deve garantir o direito de devolução da mercadoria ou serviço em 7 dias. Pouco importa se você gostou ou não, se o produto veio ou não estragado, isso não precisa de justificativa. O consumidor tem o direito de devolver o produto independente de justificativa. Tem alguns setores que têm algumas regulamentações de jurisprudências, como aqueles de fruição imediata, né? Pô, acabei de alugar um filme e assisti o filme, não gostei, vou devolver, em que há uma ponderação, né? E que o direito não protege aquele de má fé, né? Então há alguma ponderação nesses 7 dias. Mas para o mercado tradicional de mercadoria, esses 7 dias, esse direito de arrependimento, ele é muito passivo. E o decreto 7962, ele estabeleceu como, ele não trouxe uma nova previsão legal, como não poderia fazê-lo, mas trouxe as especificações do exercício desse direito de arrependimento, ou trazendo a obrigação para que o fornecedor, então, informe clara e ostensivamente os meios adequados e eficazes para exercício. Então, tem que ter lá a política de arrependimento, como que eu faço, devolução do produto, aonde que eu vou, tem que devolver com caixa, não tenho, de quem que é o custo dessa operação, lembrando que pode sim o custo ficar para o consumidor, o custo de envio, tá? Isso é pacífico também. Exercer pelo mesmo meio em que é realizada a contratação. Ora, não se pode obrigar o consumidor a ir a um estabelecimento físico para exercer um direito de arrependimento que ele faça, de uma compra que é efetuada em ambiente digital. A obrigação também do fornecedor em rescindir os contratos acessórios, né? Por exemplo, contratos de seguro por tempo adicional, seguro adicional, né, que se fala, ou, por exemplo, também a questão da obrigação do fornecedor comunicar às instituições financeiras para que não haja lançamento na fatura e seja realizado estorno. Então, a obrigação é do fornecedor, não é do consumidor. Bom, indo para o meio digital, também um outro ponto que é relevantíssimo, né? E eu não quis falar antes sobre o tratamento de dados, as obrigações advindas dessa migração relacionada ao tratamento de dados. A gente tenta sempre fazer aqui, eu tento sempre separar um pouco da LGPD, tá? Para a gente mostrar um ambiente jurídico próprio para essas empresas. É claro, não esquecendo que a LGPD está aí batendo na porta, mas independente dela, nós já temos algumas obrigações. Lembra que eu falei sobre as informações sobre o tratamento de dados? Nós estamos falando sobre políticas de privacidade. E também dados pessoais hoje são considerados como esses cookies, né? Os cookies que são armazenados no seu navegador. Então, eu tenho que já informar ao consumidor da política de privacidade informá-lo via política de privacidade sobre como eu trato esses dados pessoais e também incluindo os cookies, né? E, mais uma vez, ressaltando, né, política de privacidade tem que ser aquilo que, de fato, você faz. Não adianta Ctrl+C, Ctrl+V, porque a informação de algo em que você faz diferente, a sua punição, sanção, é ainda maior. Em relação ainda a políticas de privacidade, já buscando um pouco dos princípios ou dos ensinamentos vindos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou até mesmo pelo Regulamento Geral Europeu, GDPR, norma que inspirou o LGPD claramente, nós temos que entender que essa informação da política de privacidade,
ela não é um juridiquês, tá? Ela não é um termo cheio de normas técnicas, jurídicas, longas, de difícil entendimento, jargões especializados, porque isso não leva ao consumidor uma informação clara. O consumidor é hipossuficiente. Então, as políticas de privacidade, elas precisam tratar o consumidor de acordo com o seu nível e buscando também meios diferentes de comunicação. Trago aqui para vocês a política de privacidade da Google, né? Embora a gente fale muito da Google, eu especialmente, justamente pelas essas batalhas judiciais que já tenho aí nesses 18 anos de prática para fornecimento de dados, etc. Mas a Google, nesse sentido aqui, ela vem modificando sua política de privacidade para deixar mais claro, né, as informações. Então, ela usa vídeo, né? Nós temos vídeo para explicar como ela trata os dados. Você vê aqui do lado direito, né, ela informando esse tratamento personalizado, esse mais íntimo, né? Quando você usa nosso serviço, está confiando a nós suas informações. E aqui embaixo você vê também um cumprimento do decreto 7962. Olha aqui, ó, fazer o download do PDF. Então, é um cumprimento de normas de proteção de dados, cumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, também do decreto 7962. Ainda sobre formas de disponibilização dessas políticas de privacidade, vou trazer um exemplo aqui só de curioso, não se aplica de curiosidade, não se aplica ao comércio eletrônico, né? Mas como a gente está falando de migração de lojas analógicas para o meio digital, aqui nós temos um exemplo do lado direito do nosso escritório, em que a gente coloca a política de privacidade com QR Code, e também de uma outra escola que adotou esse QR Code, né, que é uma forma de você deixar essa informação, a política de privacidade, de forma acessível. E esse QR Code, obviamente, vai levar para a política que está no site. O ideal é que política de privacidade ela seja realmente apresentada quando todo o mapeamento estiver concluído em cumprimento da LGPD, não só dos dados em ambiente digital. No entanto, a gente entende nessa pressa provocada pela pandemia para ir para o ambiente digital, ao menos colocar no ambiente digital aqueles dados pessoais que são tratados em relação àquele momento ali. E que geralmente, pelo menos é o público externo, né, que é o consumidor geral. Se você vai tratar outros dados presencialmente, o ideal é que se tenha também essa política de privacidade já de forma ampla. No entanto, se você tiver, pelo menos, ela alinhada com as suas práticas online, já é um bom indício também de boa fé. O que não se pode é copiar de outra empresa como se fosse também a sua realidade, e nem sempre, ou quase nunca é. Bom, em relação aos cookies, né? Em relação aos cookies, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu vejo muitas empresas, a gente vai falar de privacy techs aqui, sobre questão de que estão explorando a questão do consentimento, gestão dos cookies, etc. Mas o primeiro cuidado que se tem que ter é fazer uma análise do seu site, um rastreamento para saber que tipo de cookie você coleta. Muitas vezes a empresa não sabe. Você pergunta assim, mas que tipo de cookie vocês coletam no site? Não sei. E tem a partir de determinado tipo de cookie coletado, né? Então, para quem não é muito do meio, o cookie ele é uma informação pessoal que é armazenada no navegador para identificação pessoal, a identificação daquele usuário. Então, ele é um dado pessoal. Então, eu tenho que informar quando eu coleto esses dados. E, em alguns casos, eu preciso do consentimento. Então, o que a gente vê? Muitas vezes, o consentimento sendo utilizado para tudo no site. Eu autorizo os cookies. A gente vê caixas pré-marcadas, que também não pode, tem que ser caixa, tem que ter uma ação positiva do consumidor para dar o consentimento, e muitas vezes não está de forma granular, ou seja, eu tenho que dar o consentimento apenas naquilo que demanda consentimento. Eu posso escolher o que tipo de consentimento ou para qual finalidade eu quero dar o consentimento, sobretudo em relação aos cookies. Então, tem que, primeiro, fazer um rastreamento do site, verificar que tipo de cookie você coleta, para depois você definir o nível de consentimento ou de informação que você tem que prestar, ainda que seja utilizando softwares, é claro. Então, nós temos o cookie de sessão, que é um cookie que vai ficar armazenado apenas enquanto o usuário estiver logado. Então, para esse, talvez nem haja uma necessidade de um consentimento, mas uma informação.
Cookies persistentes, que esse sim é fundamental que tenha um consentimento, se ele não é estritamente necessário, ou seja, ele não é para operacionalização do site. Então, esse cookie persistente, que ele fica armazenado independente de estar logado ou não, conclui-se que é aquele cookie também que um usuário que sequer efetua uma compra ou que sequer faz um cadastro no seu site está coletando. Então, eu preciso, por isso, sim, daquelas informações para qualquer um que navega o site. O cookie que é estritamente necessário, ou seja, cookie de funcionamento e operacionalização do site, como diz o nome, não preciso, ele é necessário. Então, eu não preciso de um consentimento, mas eu preciso informar. Cookies de desempenho também são cookies que podem fornecer informações estatísticas do uso do site, que não, às vezes, individualizam o usuário, podem também podem não estar sujeitos a um consentimento. Cookies de funcionalidade, né? Por exemplo, se eu aceitar determinado cookie, eu vou ter uma possibilidade, um recurso mais complexo, como acesso ao vídeo, pode haver um consentimento, porquanto, às vezes, sem esse consentimento, eu vou ter acesso ao site, mas com funcionalidades reduzidas. E o cookie de publicidade, não há dúvida que, nesse sentido, o cookie de rastreamento de perfis, tendências de compra, esse tem que haver um consentimento específico. Aqui uma tela, está em inglês aqui para vocês, mas uma tela só para ilustrar como que funciona um cookie, uma aceitação granular, né? Ou seja, específica para cada tipo de coleta. Então, nós estamos vendo aqui, o primeiro, estritamente necessário, não tem nenhuma opção para selecionar, tá? E óbvio, porque ele é necessário. Os cookies de funcionalidade é aquele que pode dar ou não uma funcionalidade, então ele aqui eu posso selecionar ou não, assim como de estatística e o de propaganda. Nesses casos, aqui sempre tem que tomar o cuidado para não ter caixa pré-validada, tá? Então, ele não pode estar aqui tudo marcado e eu abrir para desmarcar. Tem que ser o contrário. Tem que estar desmarcado e eu entro selecionando a opção. Aqui um exemplo também, só para vocês entenderem essa questão da caixa pré-marcada. Quando for necessário consentimento, né, igual aqui, é o marketing inbound, né, download your free report. Né, a pessoa coloca o e-mail e aqui ele está lá. Eu gostaria de receber atualização da Litmus, né, o nome da empresa aqui fictícia. Ele clica em enviar. Agora, ele primeiro aceita para depois clicar no submit. Aqui do lado direito, aí já é a conduta errada, ou seja, antes dele preencher o e-mail, já está marcado que ele gostaria de receber atualizações. Então, aqui também seria um consentimento que não é livre, né? Porque ele já está pré-marcado. Lembrando que o consentimento ele tem que ser livre, informado e inequívoco. Mas depois, hoje não é o dia de falar só sobre consentimento, até porque nem no comércio eletrônico nós temos que lembrar que a hipótese legal preferencial no comércio eletrônico é aquela da obrigação contratual. Eu estou coletando dados por obrigação contratual, ou seja, dados que eu preciso para entrega, ou seja, endereço, nome, CPF, eu preciso para fazer a entrega do produto, ou dados, por exemplo, com obrigação legal, como é o dado do IP, porque tem a obrigação legal de armazenamento por 6 meses dos números de IP. Acho que me faltou dizer isso lá atrás, acho que eu não disse do prazo de armazenamento, ou seja, são 6 meses que eu tenho que armazenar o número de IP, que é uma obrigação advinda do Marco Civil da Internet. Bom, como eu disse, assim, trazer um pouco desse cenário jurídico, tá? Alguns cuidados que tem que ter. Não são só esses, obviamente, mas esses são as principais mudanças de procedimento que tem que ser feitas. E também trazer um pouco de oportunidade, né? Nessa experiência nossa de proteção de dados, na atuação do direito digital, é importante também a gente trazer para vocês alguma luz, né? Nesse ambiente tão tenebroso que está a pandemia, mostrando algumas soluções que tenham sido utilizadas nesse cenário de cada vez mais coleta de dados. Então, aí surgiram, né, em 2016, 2017, por volta, aí, mais ou menos, esse termo Privacy Tech. Né? Como muitos aqui já estão acostumados, esse tech, né, vem da inclusão, é um termo que é utilizado para demonstrar quando uma startup serve para revolucionar determinados setores, utilizando a tecnologia. Não é apenas por utilizar a tecnologia, mas o tech vem porque ele torna a vida mais fácil, né? Comparada a e-mails tradicionais, sejam digitais ou analógicos,
otimizando processos, reduzindo custos, aumentando o lucro e entregando melhores resultados num mundo cada vez mais, num mundo cada vez mais digital, né? Bom, a gente já viu aí os termos, especialmente quem é de Goiás aqui, que tem o Agritech, as fintechs estão no auge aí dos comentários por conta do Facebook Pay, do WhatsApp Pay, né, que foi aí barrado pelo Banco Central, e as privacy techs são essas empresas que utilizam ferramentas para gerenciamento de privacidade ou também para ajudar ao cumprimento de algumas obrigações legais. Então, elas surgem com esse crescente aumento da preocupação com a privacidade pelas empresas, por conta dos seus reflexos reputacionais e na captação de recursos, ou seja, aqui atrás ficou muito oportuno, né, a gente vê ali o Zoom, porque nessa onda de EAD, e nós estamos na plataforma Zoom, teve muita gente que ficou preocupada com o caso de uso indevido de dados pela Zoom, etc., e acabou tendo uma repercussão também na reputação da empresa. Então, um dos objetivos dessas empresas tecnológicas voltadas ao segmento de privacidade é até proteger mais esses dados por conta de reflexos reputacionais de eventual uso indevido dessas informações. E também por conta aí até da captação de recursos, né? Ninguém quer investir numa empresa que tem problemas com o tratamento de dados pessoais, sobretudo aí o caso de vazamento ou de uso indevido dessas informações. As privacy techs também surgem nesse momento em que há um fortalecimento do ambiente regulatório. Aqui no Brasil, a LGPD, né, vindo com toda a força, né, então elas surgem muito nesse sentido, especialmente na parte de governança, eu vou dar alguns exemplos aqui à frente, e também na necessidade de usar esses softwares, né, para facilitar o cumprimento das obrigações legais. Então, eu fortaleço o ambiente regulatório, me traz uma enormidade de obrigações legais, algumas dessas privacy techs podem vir a me ajudar a cumprir essas obrigações. Aqui alguns dados, só para nós vermos assim, a evolução, né, dessa preocupação da utilização da Privacy Tech. Né? Se você jogar Privacy Tech no Google, né, no Google Trends, você vai ver que ele surge realmente ali em 2016, 2017. Aqui eu joguei para vocês terem uma ideia, no Brasil, o termo privacidade, ele volta e meia tem alguns picos, né, sobre privacidade, e LGPD a partir da criação da lei numa crescente, né? Claro que dá algumas baixas aqui no gráfico, mas vocês veem aqui no final como privacidade e LGPD são termos que estão numa ascendente de preocupação, mostrando claramente que é um mercado promissor. Ainda aqui nas consultas relacionadas a essa pesquisa que eu fiz, nós temos aí, ó, invasão, né, invasão de privacidade como segundo, Facebook privacidade, política de privacidade, mostrando também que as pessoas ou estão preocupadas com as suas informações que são tratadas. Ainda em relação a valores e números estatísticos, né, mostrando que privacidade é um importante ativo das empresas, né, a média esse aqui é um dado, na verdade, de 2019, tá? Uma pesquisa feita pela Panemon Institute, divulgada pela IBM, em que o custo médio de um vazamento de dados, né, uma violação de dados, é de 3,92 bilhões de dólares. A média do tamanho, da quantidade de dados violados, né, num caso de incidente, de 25.575 registros. Vejam que, quando a gente fala numa violação de dados pessoais, nós não estamos limitando a um indivíduo, né? Ninguém entra e viola um dado pessoal. Geralmente, o banco de dados está ali conjunto e ele todo é violado. Você tem 10 mil e-mails cadastrados, vai ter 10 mil e-mails violados. O custo por registro perdido, tá? E aí incluído o caso de criptografia como ransomware, ou seja, aquele sequestro de dados, e o tempo para identificar. Isso aqui é muito preocupante. O tempo para identificar e conter um vazamento de 279 dias. Isso aqui é muito sério, né? Não pode haver uma demora na identificação do vazamento. Lembrando que aquele prazo da LGPD de comunicação aos titulares quando houver um dano relevante, que na verdade na LGPD não há um prazo, mas ela fala o quanto antes, né? Diferente do GDPR que fala em 72 horas, ele conta a partir do momento em que você tem ciência. Tanto é que muitas das investigações em casos de vazamento, quando teve o caso do Uber também,
uma das polêmicas que se tem é saber quando é que os executivos tomaram ciência e nada fizeram, ou quando alguém tomou ciência dentro da empresa e não tomou providência. Por isso que a política de gestão de incidentes, um compliance de proteção de dados, ela é fundamental para que tenha essa resposta imediata. Porque senão você corre um risco de um funcionário, um colaborador, tomar ciência de um caso não só de violação de dados, mas, por exemplo, um caso de tratamento indevido, coleta excessiva, e não toma as providências na hora, remetendo ao Comitê de Privacidade, por consequência, depois ao DPO, pode haver uma responsabilização da empresa. Então, esse cara tem que ser treinado. Não adianta, igual eu vejo muito por aí, pega política de incidente, política de privacidade, programa de governança, copia, cola e joga dentro da empresa como se estivesse em processo de adequação. E ninguém sabe o que fazer com isso. Não adianta. Então, é um processo realmente lento. Processo que demora aí, a depender do tamanho da empresa, de 10 a 18 meses. Então, já aquelas primeiras obrigações voltadas especificamente ao comércio eletrônico, aqui eu já estou falando, claro, de obrigações que se aplicam não só ao comércio eletrônico, mas a toda e qualquer empresa. Os países aqui com maiores casos, né, o que teve maior média de custo foi os Estados Unidos, e a indústria da saúde também que teve também um maior custo, né, de 6,45 milhões. Lembrando que, como dado pessoal tem valor no mercado, se ele é dado sensível, tem um valor ainda maior. Então, um risco também se tem quando trata esses dados. Não é à toa que, a partir do momento em que você mapeia, que trata um dado sensível, você é obrigado a elaborar um relatório de impacto, prevendo ali as medidas de salvaguarda, segurança, medidas técnicas e administrativas para proteger essas informações. Mas não são só as empresas analógicas que estão indo para o mercado de comércio eletrônico, nem só startups que estão observando privacidade como um negócio, né? A gente tem as grandes também, né, que é a guinada das big techs que a gente fala, como Facebook, Microsoft, Apple e Google, que cada vez mais estão investindo em privacidade. Não apenas para fugir de uma sanção, né, mas como também e principalmente para ofertar a seu público cada vez mais carente e preocupado com reputação, para que fornecer novos serviços para ele possa gerenciar. Lembrando do Privacy by Design, né, previsto lá na nossa legislação de proteção de dados, como a implementação de medidas de proteção à privacidade desde a concepção. Então, nós temos lá aquelas 7 princípios do Privacy by Design, em que estabelece a questão de ser proativo, de pensar privacidade, pensar sempre no titular, enfim, essas empresas têm adotado também. Então, o Facebook tornando o desenvolvimento de produtos mais transparentes, lembrando que o Facebook teve aqueles problemas relacionados a Cambridge Analytica. Aliás, o Facebook tem problema quase sempre, né? Mas um dos problemas com a Cambridge Analytica e outros também, como teve um caso de armazenamento na Amazon sem proteção, foi o fato de algumas aplicações que utilizam o Facebook não tiveram ali não foi o Facebook não teve um cuidado em analisar os códigos deles para saber se estava aderente à sua política de privacidade. Sistemas mais privados de mensagem também. Esse gráfico aqui vocês podem encontrar se vocês jogarem no Google, ele é da IAPP. Aqui ele não saiu aqui inteira a referência, mas ele é da IAPP, tá? Vocês podem jogar aí Big Text Shift to Privacy, né? E aí vocês vão encontrar ele facilmente, é gratuito e aberto para todos. Microsoft também. Microsoft é uma iniciativa muito, muito legal no Office 365. Quem usa o Office 365 aí de forma empresarial, você tem uma ferramenta, inclusive, com DLP para impedir vazamento de dados, documentação de solicitação de titular, mapeamento, busca de dados pessoais que tem dentro da base de dados também, que é uma ferramenta própria para cumprimento de leis de proteção de dados. Então, está em constante evolução, mas me parece também bastante oportuno e pode ser algo para vocês olharem também dentro das suas empresas. A Apple, que tradicionalmente ela é tida como uma empresa que protege mais a privacidade, tanto é que desde sempre ela observa se os aplicativos que são colocados na sua loja de fato estão ou não cumprindo com
com o que diz, ou seja, ela analisa o código-fonte para saber se não tem coleta indevida de dados, por exemplo, entre outras funcionalidades também, para saber se não sobrecarrega o dispositivo, enfim. Mas ela sempre bate muito nesse ponto da privacidade, né? Inclusive com discussões com a FBI, para não criar aquela. Para não quebrar o seu código, etc., para investigar crime. Então, a Apple tem essa vertente, embora não está imune aí a denúncias e a uso indevido, como as denúncias de que pessoas, né, de carne e osso ouviam ali as informações capturadas pela Siri, né? Então, ela tem aumentado aí a questão da criptografia dos dados. A Google com controle e acesso aos dados, né? Ou seja, que é o que é mais notório na Google, o fato de você cada vez mais poder fazer, você tem as opções de fazer download dos seus dados, ver quais dados que ela tem armazenado, sobre você também um controle sobre a sua privacidade, limitando o acesso a determinadas informações que vocês têm de forma mais fácil, né? Então, ela está implementando controles que sejam mais fáceis de serem acessados pelos usuários. E aí, inevitavelmente, a gente tem que falar que essas privacy techs, na maioria, elas usam as tecnologias que a gente chama de PET, né? Que é o Privacy Enhancing Technologies, que são tecnologias voltadas para melhorar a privacidade ou prestigiar a privacidade. Então, eles são definidos como tecnologias de extração para extrair valor de dados, otimizando operações comerciais, científicas e sociais, sem, por outro lado, prejudicar a privacidade e a segurança dessa informação. A IAPP, que é uma das associações a associação mais respeitada no mundo em relação a profissionais de privacidade, ela tem já tradicionalmente, se não me engano, acho que está no 4º ano, esse relatório de privacy techs de fornecedores. E nesse relatório de 2020, a gente acha alguns dados bem interessantes, e ela tem por várias categorias. Eu vou mostrar algumas categorias aqui para vocês. Ela tem aqui a questão do mercado, o crescimento do mercado de tecnologia em privacidade. Ou seja, em 2020, ela já mapeou aqui 304 fornecedores específicos com serviços de privacidade. É muita coisa, né? A gente está falando do mundo inteiro, mas ainda falta e tem mercado para muita gente, tá? Muita mesmo. Então, quem é empresa de software e trabalha com tecnologia que está me ouvindo, pode grudar nesse mercado aí que vai ser sucesso. E aí, se você quiser saber que tipo de categoria você explorar, aqui também nesse mesmo relatório, que também você acha de livre acesso, de livre acesso pelo Google, né, que está na IAPP, essas categorias de monitoramento de atividade, né, ou seja, subindo aí 7 pontos de 2019 para 2020, gerenciamento para as avaliações, né, ou seja, para quem já está aí acostumado com os processos de mapeamento de dados, avaliação de fornecedores, né, avaliação de riscos, né, é uma dificuldade enorme você gerenciar isso tudo. Então, tem softwares que ajudam nessa gestão. Gestão do consentimento também, com elevação, descoberta de dados que estão aí, que auxilia no mapeamento. Mapeamento de dados aí não é surpresa ser o principal, porque eu acho que é a principal dor de todas as empresas, que nós não tínhamos e não temos essa cultura de mapear essas informações, então esses softwares ajudam no mapeamento. A questão dos relatórios, atendimento aos direitos dos titulares, olha que curioso, em 2019 tinham poucas softwares ajudando a atender direitos dos titulares, né? Ou seja, pensar em templates, né, informações ali rápidas para que o titular possa fazer, às vezes, a portabilidade dos seus dados, uma enormidade de possibilidades aí. Tanto é que em 2019 viram que era um mercado promissor e nós aumentamos aí 53 empresas buscando esse mercado. Outras funcionalidades importantes também para de-identificação e pseudonimização de dados. Comunicação de empresas, né, um mercado muito promissor, questão de privacidade. Isso aqui também agora, nesse momento de pandemia, né, que agora acho que veio para ficar cada vez mais as reuniões online, os ensinos à distância, essa questão de buscar privacidade na comunicação, mecanismos de proteger o sigilo dos dados pessoais dos clientes e mesmo das comunicações entre as empresas e entre os clientes e a empresa, é um mercado bastante promissor. Gerenciamento de incidentes,
Nós falamos lá atrás do tempo que demora, às vezes, para receber essa informação. Se você tem um software que permite que você receba, identifique o incidente, já comunique tudo online de forma rápida, também tem seu valor, né? Gerenciamento das informações de privacidade e o escaneamento de site, né? Eu já vi isso aqui, tem muitas ferramentas ainda, mas ainda há um mercado muito grande ainda para essas empresas que fazem escaneamento do website, justamente para saber que tipo de dado você coleta, dos cookies. Tem umas que já informam se você tem ou não política de privacidade, se ela está alinhada ou não com os dados que estão sendo coletados, etc. Algumas soluções aqui que eu vou trazer, que aí já é da minha cabeça aqui para vocês, da experiência que eu acho que é o mercado promissor, né? De privacy by design, ou seja, de pensar em privacidade desde da produção de uma solução, a questão de softwares que vão fazer o gerenciamento da limitação de uso, limitar apenas aquele uso por quem tenha realmente o acesso, encriptação, anonimização e pseudonimização. Sobretudo a anonimização, cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre esse método, que é um método que tira a identificação de um determinado dado, ou seja, tira a identificação de uma pessoa natural e acaba sendo bastante utilizado. Lembrando que todo dado, a princípio, ele é pessoal, depois que ele se torna anônimo, né? Você coleta uma imagem depois que você anonimiza ela. Então, a anonimização é um processo muito adequado que retira um peso muito grande, mas não retira totalmente as obrigações da LGPD. Então, quando a gente falou lá agora na pandemia, com a questão do compartilhamento de dados das empresas de telefonia, com os governos, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, para ver se tinha aglomeração, bateram muito no ponto de que os dados não eram compartilhados de forma identificável, eram anonimizados, ou seja, eram dados que são pessoais e que depois se tornavam anônimos para fazer o compartilhamento, mas que no ambiente da empresa de telefonia, claro, eram dados que podiam ser sim identificados. E a pseudonimização também como medida de redução de riscos. Então, ferramentas que buscam esse tipo de solução tem todo um cenário aí muito promissor. De governança nem se fala, né? Todos sabem o desafio que é gerenciar um projeto de adequação à lei de proteção de dados. Então, softwares de mapeamento de dados, software de gestão de cookies, gestão de consentimento. Lembra que eu tenho que não só buscar o consentimento, mas eu tenho que armazenar esse consentimento, né? Então, eu vejo muitas vezes, é só colocar a caixinha de consentimento quando for necessário, tá? Sabem também que eu acho que consentimento é a última hipótese legal que a gente deve adotar. Mas, sendo necessário usar o consentimento, não basta colocar a caixinha, eu tenho que armazenar esse log, eu tenho que ter uma forma de gerir esse consentimento. E isso é muito difícil sem um software que auxilie. Então, se eu tenho um consentimento no ambiente digital, um software vai te ajudar a fazer essa gestão, para saber se fulano de tal, quando é que ele consentiu, quando é que ele revogou, né, para que você não trate mais os dados. Eventualmente, colocando uma anonimização nesse processo quando ele retira o consentimento, caso você queira ainda utilizar esses dados para questões estatísticas. Gestão de direitos de titulares, né, aquele que eu mostrei lá atrás, que não tinha nenhuma empresa, e agora nós temos lá, acho que quantas, deixa eu ver aqui, agora são 53, né, que é para gerenciamento dos direitos de titulares. Ferramentas de treinamento e conscientização via EAD, né? Você faz todo um programa de governança em privacidade, treina os funcionários que existem, mas de repente você esquece que esses funcionários vão sair, vão entrar novos, e esses novos que vão entrar, toda vez vai ter que contratar um consultor externo. Imagine, vai marcar uma data presencial para que ele seja treinado. Eu vou esperar, às vezes, um mês, esse cara podendo ser um risco dentro da empresa, porque ele não está treinado. Então, ferramentas de EAD que vão auxiliar com treinamento, conscientização, ferramentas de técnica de phishing para testar se o cara cai ou não no phishing, tudo isso também é de muita utilidade num processo de adequação. Quando eu falo muita utilidade, eu te falo que seria assim, se eu tiver orçamento na empresa, eu vou investir em todos esses softwares, sabe? Porque realmente o processo de adequação ele passa pelo jurídico, passa pelo TI na parte de segurança técnica, mas sem dúvida nenhuma software que venha a auxiliar e apoiar esses tratamentos é fundamental. E o controle dos registros de acesso, saber quem que usou determinado dado, para que eu possa também, porque é um direito que eu tenho, não é só um direito titular, mas eu tenho o dever de demonstrar quem acessou para demonstrar a regularidade das minhas operações.
Lembrando que o accountability, né, o dever de prestação de contas, é um dever do controlador dos dados pessoais. Bom, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, né? Estou deixando aqui esse QR Code na tela, tá? Esse QR Code aqui leva ao download gratuito do meu livro, que eu coloquei ele de forma gratuita agora, até a gente deve lançar agora em agosto a segunda edição dele, revista e ampliada, né? E aqui meus contatos também para a gente trocar alguma dúvida. Eu vou abrir aqui a tela deixa eu só voltar aqui, abrir a tela de bate-papo, só um minutinho, para ver se tem alguma pergunta, e aí a gente trabalhar aqui com as perguntas que vocês quiserem. Vamos lá. Bom, a questão aqui da confirmação de presença, tá, pessoal? Na hora que faz o login, nessa ferramenta do Simples, deixa eu voltar aqui a tela para ficar... Opa, peraí. Quando faz o login no Simpla, você já está como check-in, então você vai receber o certificado, tá bom? Eu vou me certificar que vocês vão receber o certificado, podem ficar tranquilos. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas. Tirando a questão do certificado, nós temos aqui uma pergunta do Jobenil. Bom dia, Felden, duas perguntas. Às vezes se armazena via cookie alguns dados para posterior análise. É possível não se conhecer hoje, devido à evolução da ciência de dados, como poderiam ser usados esses dados? Quais são os limites da LFD? Da LFP, acho que quis dizer que é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na verdade, assim, você tem o legítimo interesse de coletar dados para finalidades estatísticas, né? Eu coloquei ainda esse cookie lá previsto. Eu não entendo que esse tipo de cookie ele necessita de consentimento. O que você tem que tomar cuidado é que esse dado realmente seja anonimizado. Você não tem necessidade nenhuma de verificar dados pessoais. Então, pode ser feito dessa forma. Se for cookies que realmente vão te dar uma análise, mas com identificação pessoal, você vai ter que obter o consentimento na página. Bom, em relação ao que eu excluí os marketplaces. Bom, por que não é que eu excluí os marketplaces? É porque é o seguinte, o marketplace, nós estamos falando aqui de desafios para quem está migrando, né, da loja analógica para o ambiente eletrônico. Os marketplaces são grandes lojas, grandes redes que abriram muitas suas portas, né, para que as pessoas se conectassem. Então, são grandes shoppings que vão colocar ali pessoas. Então quem armazena os dados, por exemplo, de IP, é a grande empresa, ela que é detentora do site, ela que provê a aplicação de internet. Agora, as relações do comércio eletrônico, as contratações também são feitas pelo marketplace, ele tem que ali gerenciar. Claro que pode haver uma peculiaridade, pode, mas na sua grande maioria é o marketplace que faz essa gestão dos contratos, né? Ou seja, ela é que vai ter que cumprir o decreto 7962. No entanto, por exemplo, o direito de arrependimento, ele é claro, ele é do marketplace, ele é da loja que faz a venda dentro do ambiente virtual. Para vocês entenderem, se eu vou num shopping, quem é responsável ali por um acidente no shopping, as imagens que são filmadas, é o shopping. Agora, se eu vou na loja e compro um produto e quero devolver esse produto, é só com a loja, eu não vou atrás do shopping. A ideia é mais ou menos a mesma com as suas limitações. Se você me perguntar hoje assim, se o fato de eu excluir se torna melhor, né, ir para o marketplace, eu não tenho dúvida de que você tem menos obrigações. E fora que toda a questão também de infra, né, de tecnologia, de segurança, que você não precisa se preocupar tanto, porque você já está indo para uma operação já consolidada. Nós tivemos um grande grupo aqui em Goiânia, né, que abriu o seu site de comércio eletrônico, que é fantástico, gigantesco, abriu para que novas empresas utilizassem sua estrutura, né, o sistema de marketplace. Deixa eu ver se aqui mais alguma dúvida. Que bom. Bom, pessoal, espero ter passado aqui algumas pinceladas sobre essas obrigações, né? Tirar um pouco do peso desse momento de pandemia e, sobretudo, eu queria trazer essas questões de oportunidades. Outro dia eu estava conversando com um amigo empresário da área de TI e ele falando preocupado com a LGPD, eu falei, olha, observa as oportunidades, não vamos pensar só nos problemas, tá? E as oportunidades são muitas para essas empresas. Nós estamos ainda muito carentes de soluções a preços justos, as soluções que estão realmente adaptadas à nossa realidade brasileira.
nessa questão de gerenciamento de privacidade ou de ferramentas que vão permitir a privacidade, como as PETs, tá? Então, espero que tenha gerado alguns insights empresariais para quem veio aqui com esse objetivo e para quem estava do e-commerce aí ou é advogado, que tenha também verificado para orientar seus clientes melhores na relação e nos cuidados que precisam ter quando ele muda de natureza jurídica e no digital. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia e fiquem em casa com muita segurança. Um abraço.